Convidamos todos a retomarem seus lugares e lembramos que essa mesa também contará com a participação do público via WhatsApp, por meio do número 6199942556. A terceira mesa temática abordará o uso de dados abertos para gerar negócios e outros benefícios à sociedade. Convidamos para compor a mesa o senhor Pedro Villanova, pesquisador em criatividade e inovação e membro da Operação Serenata de Amor, o senhor Vinícius Travassos, CEO da startup Mavip, o senhor Rodrigo Orair, mestre em economia e pesquisador do IPEA, e para moderar os trabalhos da mesa, convidamos o senhor Otávio Neves, diretor de Transparência e Controle Social da CGU. Obrigado pela presença. Passo a palavra ao senhor Otávio Neves, da CGU. Agora foi. Boa tarde a todos. Como já foi dito várias vezes aqui antes, por quem falou antes de mim, essa talvez seja a mesa mais empolgante, porque a gente ouve realmente, de fato, o que está acontecendo. E vale a pena a gente relembrar quem está nisso desde o início, para quem não está, é importante saber que a política de dados abertos não existiria sem engajamento da sociedade civil. Desde lá da concepção do portal de dados abertos, da própria pressão para que houvesse uma política, de como seria essa política, o governo vem trabalhando muito junto com a sociedade civil, organizações como o W3C, como a Open Knowledge, e muitas outras que se envolveram nesse debate. E eu lembro sempre que, num dos primeiros hackathons que foram feitos, o Pedro Marcum, que era uma pessoa que estava envolvida com a transparência hacker, ele disse, virou para o pessoal que veio para hackear no evento, com os dados do governo, e falou, gente, olha, esses eventos de hackathon são muito legais, mas eu já aprendi uma coisa, o governo gosta de um biscoitinho, tem que dar um biscoitinho para o governo. E o que ele queria dizer é que, assim, o governo tem um trabalho e um custo para abrir aqueles dados, e o governo fica feliz para caramba quando vê que as pessoas de fato estão utilizando, vêem de fato o que pode ser produzido. Isso é, sem dúvida, muito importante para incentivar uma abertura cada vez maior de dados. Então, acima de tudo, a gente quer mostrar que dá para fazer muita coisa legal. A gente escolheu 3 exemplos aqui, mas tem muitas outras coisas fantásticas acontecendo aí. E o que a gente quer, para quem é do governo, justamente abrir os olhos de que os dados de vocês permitem um mar de coisas que vocês talvez não tivessem capacidade operacional para fazer, coisas que talvez não tivessem na competência do órgão, porque está cruzando com dado de estado, de município, de outro órgão, do que seja, ou até pela polêmica do que está sendo feito. Enfim, são inúmeras as possibilidades e a gente queria mostrar algumas aqui. Pedir para o Vinícius apresentar a experiência da Mavip, que utiliza dados abertos para oferecer um serviço público, na verdade, por meio de consultas relativas a patentes. Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Responsabilidade, né? Fechar. Eu gostaria de agradecer à CGU pelo convite, agradecer aos amigos da mesa, aqueles que estão nos assistindo, e já fazer uma pequena correção muito comum no nosso meio, que a Mavip é uma empresa que ela presta consultoria na área de registro de marcas, mas é uma empresa de tecnologia e não de patentes. Ainda não chegamos lá, mas vamos abrir a ferramenta num próximo módulo. Por favor, Rafa. Então, a ideia da Mavip começou no final de 2015, quando eu estava nos Estados Unidos, eu morei lá durante mais ou menos um ano, e estava participando de uma convenção na Califórnia, que se chama TechCrunch Disrupt, e
me deu aquela instigação de montar uma empresa e montar uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Mesmo tendo bastante experiência na área de propriedade industrial, eu nunca tinha parado para analisar os dados estatísticos sobre propriedade industrial. Então, foi aí que eu me deparei numa luta de 3 rounds. O primeiro round, por favor, Rafa, foi quando eu analisei o pedido de registro de marca no mundo e descobri que o Brasil, por favor, que o Brasil ocupava a primeira colocação em pedidos de registro de marca no mundo, com aproximadamente 159 mil pedidos de marca ano, seguidos pelo México, pela Tailândia, a Indonésia e a África do Sul. O segundo round se deu quando eu me deparei sobre o Brasil isoladamente. E, por favor, Rafa, vamos mostrar os dados do Brasil. O Brasil tem uma média de 159 mil pedidos de marca por ano, ainda levando em consideração os anos de crise. Isso leva a crer que nós temos uma cultura de registro de marcas, ainda que essa cultura seja pautada pela cultura do medo, e eu vou fazer essa abordagem mais adiante. Como todos os nossos usuários, nós nos deparamos com uma série de questões. Como nós vamos trabalhar a empresa? Nós vamos trabalhar a empresa inicialmente no Brasil? Sim, os números nos trazem para cá, já começa mudando a nossa geografia. Vamos trabalhar a empresa trabalhando no método tradicional ou nós vamos trabalhar uma empresa 100% online? Nós vamos trabalhar uma empresa de tecnologia ou nós vamos trabalhar uma empresa de tecnologia que serve ao registro de marca? E como não poderia faltar, como é que vai ser o nome da empresa? Depois que uma marca está consolidada ou depois que um nome está escolhido, é simples você falar, o nome da minha empresa é Mavip. Nós passamos por mais ou menos 350 nomes para chegar a esse simples nome. Nós temos alguns requisitos como ser possível de registrar no INPI, ser possível de registrar no USPTO, que é o órgão semelhante ao INPI nos Estados Unidos, poder comprar os domínios, tanto no Brasil como fora. E isso daí foi um gargalo que desembocou, por favor, Rafa, na Mavip Registro de Marcas. Mas o desafio não parou por aí, não. Nós verificamos uma série de outros problemas. Esses problemas podem ser caracterizados, inclusive, pela dor do nosso usuário. Então, onde encontrar informação de qualidade? Nós temos o INPI, que disponibiliza um arcabouço de informações muito completo. Mas quando o usuário vai para um mecanismo de busca, ele vai se deparar com uma série de outras empresas e, consequentemente, com uma série de outras informações que, para poder realizar uma venda, tornam essa informação destoante do que tem no INPI. Então, o que é que ele está querendo? Ele não sente confiança no processo. Próxima, por favor. A burocracia apresentada pelo órgão, em você ter que entrar em várias páginas para fazer um pedido de registro de marca, por exemplo, faz com que ele não sinta a segurança em iniciar o processo sozinho. E não existem maneiras fáceis de fazer o processo de registro de marca. Fazer uma pesquisa ou pedido de registro de marca é sempre uma missão. Esse questionamento eu tenho feito com o INPI pontualmente, porque eles dizem que a pesquisa que ele oferece é fácil, é de simples compreensão. E eu vou apresentar para vocês mais adiante que a gente conseguiu remodelar esse sistema de pesquisa. Mas eu queria apresentar para vocês um caso muito comum da abordagem que é feita por algumas empresas no nosso país. O telefone toca, do outro lado alguém falando que a marca da sua empresa não está registrada. Gente, isso acontece diariamente. Se você tem um CNPJ, você corre um forte risco de receber uma ligação como essa. Como tudo pode ficar ainda pior, sou informado que tem uma outra empresa interessada em fazer o registro da minha marca. Então, não existe essa empresa boazinha que ela vai ligar para você e ainda vai dizer que o concorrente está querendo fazer o registro, mas o direito é seu. Abro mão da minha marca ou registro a marca com essa empresa que me ligou? Esse é o questionamento que a mulher da Marcas e Patentes normalmente faz para mim. Então, como eu te falei, Otávio, não é um erro grosseiro, porque se vende o registro de marca como sendo o registro de patente, se popularizou isso. Mas, em questão de marca, nós fazemos o registro. Por favor. Por fim, a pessoa fala, tem solução, seu CNPJ é mais antigo. Ocorre que o CNPJ
serve para o registro e averbação da empresa na junta comercial. Quando nós falamos de proteção de marca, nós temos que ir para a Lei da Propriedade Industrial, que é a lei competente para fazer o registro de marca em todo o território nacional. Então, é assim que o nosso empresário se sente. Ele não se sente confortável em fazer, ele se sente inseguro, ele não consegue reconhecer o processo de registro de marca. E eu falo processo, sim, porque o registro de marca não é um ato isolado que você inicia e termina apenas com um ato. Você tem que fazer a pesquisa, em seguida fazer o pedido de registro, acompanhar a marca para, por fim, você ter o registro propriamente dito. E o que nós fizemos? Um programa de computador, como a gente tem falado aqui bastante, que interpreta a Lei da Propriedade Industrial aplicado ao banco de dados do INPI. Vocês viram que eu estou falando muito no INPI, não é? E aí eu vou usar Marcelo como advogado meu junto ao INPI. A gente fala aqui da abertura de dados. Para você não ficar sozinho, vou botar o Otávio também na jogada. A gente fala da abertura de dados. E o INPI tem um banco de dados público. Só que, para o acesso a esse banco de dados público, ele pede um validador. Quando eu faço várias consultas, ele bloqueia meu IP. E daí o que é que faz? Eu tenho que ligar para lá, falar, oh, gente, sou eu tenho direito a ter acesso a esses dados. Libera o meu IP. Ele faz, eu não posso liberar o IP porque tem uma série de outras questões de segurança. Mas os dados são públicos, tinha a lei, hoje tem o decreto, por que é que vocês não liberam? Então, nem eles liberam um arquivo para mim, e ainda fica na eminência de bloquear o IP e eu tenho que fazer a troca do IP. Nós estamos conversando com o INPI amigavelmente, mas vai chegar um momento... Pedir para o Vinícius apresentar a experiência da Mavip, que utiliza dados abertos para oferecer um serviço público, na verdade, por meio de consultas relativas a patentes. Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Responsabilidade, né? Fechar. Eu gostaria de agradecer à CGU pelo convite, agradecer aos amigos da mesa, aqueles que estão nos assistindo, e já fazer uma pequena correção muito comum no nosso meio, que a Mavip é uma empresa que ela presta consultoria na área de registro de marcas, mas é uma empresa de tecnologia e não de patentes. Ainda não chegamos lá, mas vamos abrir a ferramenta num próximo módulo. Por favor, Rafa. Então, a ideia da Mavip começou no final de 2015, quando eu estava nos Estados Unidos, eu morei lá durante mais ou menos um ano, e estava participando de uma convenção na Califórnia, que se chama TechCrunch Disrupt, e me deu aquela instigação de montar uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Mesmo tendo bastante experiência na área de propriedade industrial, eu nunca tinha parado para analisar os dados estatísticos sobre propriedade industrial. Então, foi aí que eu me deparei numa luta de 3 rounds. O primeiro round, por favor, Rafa, foi quando eu analisei o pedido de registro de marca no mundo e descobri que o Brasil, por favor, ocupava a primeira colocação em pedidos de registro de marca no mundo, com aproximadamente 159 mil pedidos de marca ano, seguidos pelo México, pela Tailândia, a Indonésia e a África do Sul. O segundo round se deu quando eu me deparei sobre o Brasil isoladamente. E, por favor, Rafa, vamos mostrar os dados do Brasil. O Brasil tem uma média de 159 mil pedidos de marca por ano, ainda levando em consideração os anos de crise. Isso leva a crer que nós temos uma cultura de registro de marcas, ainda que essa cultura seja pautada pela cultura do medo, e eu vou fazer essa abordagem mais adiante. Como todos os nossos usuários, nós nos deparamos com uma série de questões. Como nós vamos trabalhar a empresa? Nós vamos trabalhar a empresa inicialmente no Brasil? Sim, os números nos trazem para cá, já começa mudando a nossa geografia. Vamos trabalhar a empresa trabalhando no método tradicional ou nós vamos trabalhar uma empresa 100% online? Nós vamos trabalhar uma empresa de tecnologia ou nós vamos trabalhar uma empresa de tecnologia que serve ao registro de marca? E como não poderia faltar, como é que vai ser o nome da empresa?
Depois que uma marca está consolidada, ou depois que um nome está escolhido, é simples você falar, o nome da minha empresa é Mavip. Nós passamos por mais ou menos 350 nomes para chegar a esse simples nome. Nós temos alguns requisitos, como ser possível de registrar no INPI, ser possível de registrar no USPTO, que é o órgão semelhante ao INPI nos Estados Unidos, poder comprar os domínios, tanto no Brasil como fora. E isso daí foi um gargalo que desembocou, por favor, Rafa, na Mavip Registro de Marcas. Mas o desafio não parou por aí, não. Nós verificamos uma série de outros problemas. Esses problemas podem ser caracterizados, inclusive, pela dor do nosso usuário. Então, onde encontrar informação de qualidade? Nós temos o INPI, que disponibiliza um arcabouço de informações muito completo. Mas, quando o usuário vai para um mecanismo de busca, ele vai se deparar com uma série de outras empresas e, consequentemente, com uma série de outras informações que, para poder realizar uma venda, tornam essa informação destoante do que tem no INPI. Então, o que é que ele está querendo? Ele não sente confiança no processo. Próxima, por favor. A burocracia apresentada pelo órgão, em você ter que entrar em várias páginas para fazer um pedido de registro de marca, por exemplo, faz com que ele não sinta a segurança em iniciar o processo sozinho. E não existem maneiras fáceis de fazer o processo de registro de marca. Fazer uma pesquisa ou pedido de registro de marca é sempre uma missão. Esse questionamento eu tenho feito com o INPI pontualmente, porque eles dizem que a pesquisa que ele oferece é fácil, é de simples compreensão. E eu vou apresentar para vocês mais adiante que a gente conseguiu remodelar esse sistema de pesquisa. Mas eu queria apresentar para vocês um caso muito comum da abordagem que é feita por algumas empresas no nosso país. O telefone toca, do outro lado alguém falando que a marca da sua empresa não está registrada. Gente, isso acontece diariamente. Se você tem um CNPJ, você corre um forte risco de receber uma ligação como essa. Como tudo pode ficar ainda pior, sou informado que tem uma outra empresa interessada em fazer o registro da minha marca. Então, não existe essa empresa boazinha que ela vai ligar para você e ainda vai dizer que o concorrente está querendo fazer o registro, mas o direito é seu. Abro mão da minha marca ou registro a marca com essa empresa que me ligou? Esse é o questionamento que a mulher da Marcas e Patentes normalmente faz para mim. Então, como eu te falei, Otávio, não é um erro grosseiro, porque se vende o registro de marca como sendo o registro de patente, se popularizou isso. Mas, em questão de marca, nós fazemos o registro. Por favor. Por fim, a pessoa fala, tem solução, seu CNPJ é mais antigo. Ocorre que o CNPJ serve para o registro e averbação da empresa na junta comercial. Quando nós falamos de proteção de marca, nós temos que ir para a Lei da Propriedade Industrial, que é a lei competente para fazer o registro de marca em todo o território nacional. Então, é assim que o nosso empresário se sente. Ele não se sente confortável em fazer, ele se sente inseguro, ele não consegue reconhecer o processo de registro de marca. E eu falo processo, sim, porque o registro de marca não é um ato isolado que você inicia e termina apenas com um ato. Você tem que fazer a pesquisa, em seguida fazer o pedido de registro, acompanhar a marca para, por fim, você ter o registro propriamente dito. E o que nós fizemos? Um programa de computador, como a gente tem falado aqui bastante, que interpreta a Lei da Propriedade Industrial aplicado ao banco de dados do INPI. Isso é, então, a parte gratuita da Mavip, é a parte de prestação pública da Mavip e que nós damos acesso a qualquer usuário. Nós fazemos uma pesquisa interpretada. Isso está funcional e todos vocês podem usar quantas vezes precisarem. Com base em 3 questionamentos. Como é a sua marca? Apenas o nome ou ela é mista? Nome e logotipo. O que você faz? Produto, serviço ou comércio? Já existe uma novidade aí, para quem conhece um pouquinho sobre a legislação de propriedade industrial, que o INPI divide em apenas 2 classes. Nós refizemos o classificador do INPI, atendendo, sim, à necessidade do usuário. Por favor. E, por fim, qual a atividade que a sua empresa desenvolve? Dentro dessa atividade, você vai ter uma série de seletores que você pode escolher ou simplesmente digitar o que ela faz
ela vai encontrar o seletor correto. E nós entregamos, então, uma pesquisa interpretada, 100% gratuita, com um diagnóstico que qualquer pessoa pode interpretar, com ou sem conhecimento jurídico, indicando inviável, crítica ou viável. Respectivamente, quando ela é inviável, foi localizado dentro do banco de dados do órgão que existe registro daquela marca. Se existe registro daquela marca, automaticamente a colidente não vai ser procedente. O crítico é quando existe um pedido de registro, mas não houve um julgamento sobre aquele processo. Então, o usuário pode assumir o risco sobre dar continuidade ao seu pedido de registro ou simplesmente trocar por uma marca que ele consiga os 90%. O nosso seletor, ele sempre segue até 90%. E alguém pode perguntar, por que não 100%, Vinícius? Exatamente em respeito ao analista do INPI, que, com base nas suas convicções e na lei, vai fazer o julgamento daquele processo. Então, esses 10% nós deixamos por conta do INPI. Quando o site do INPI sai do ar, a pesquisa da Mavip sai do ar. Nós somos dependentes do uso de dados públicos do INPI. E alguém pode estar se perguntando, Vinícius, você é bonzinho, você dá tudo de graça, como é que você se remunera? Como é que você se capitaliza nesse processo? Nós damos a primeira parte. Se o usuário entender que nós somos competentes para fazer o processo dele, nós ajudamos ele a fazer isso dentro do INPI. Então, dentro da ferramenta Mavip, o usuário consegue fazer a integração com o INPI, só que tirando toda a burocracia. E daí, se o INPI barra a utilização dos dados abertos para a gente, ele está nos tirando do mercado e tirando esse serviço também que a gente tem para com a população. Então, é uma ferramenta simples, que elimina 44% dos erros nas duas principais fases, que é a pesquisa e o pedido de registro de marca. A gente tem que evidenciar também que é um processo longo, é um processo que leva de 2 a 3 anos. Então, imagina você fazer uma ação errada nesse instante, você só vai saber o resultado concreto disso daqui a 2 ou 3 anos. Vocês conseguem imaginar a insegurança jurídica de eu, empresário, montar um negócio, botar uma marca na minha fachada e saber 2 anos depois que eu não posso utilizar aquela marca? Vocês entendem o retrabalho para o órgão e para o governo em ter que processar uma marca de uma mesma empresa porque ela foi indeferida por não ter uma interpretação? E, da mesma forma, alguém que não conheça tão bem da área jurídica pode se perguntar, mas o INPI não poderia emitir um laudo como esse que você faz, uma interpretação como essa? Na condição de órgão julgador, ele não pode emitir esse diagnóstico sob pena de estar antecipando a decisão do órgão. Mas nós fazemos com base em quê? Nesse algoritmo, nesse robô que nós criamos. Como, da mesma forma, o nosso sistema de acompanhamento, e isso eu já digo que o INPI está cumprindo, ele disponibiliza o arquivo onde o nosso robô, e quando a gente fala robô aqui, eu não sou da área de desenvolvimento também, Pedro, na condição de jurista eu estou aprendendo agora, mas o robô que a gente fala é um programa de computador que consegue ler determinados arquivos e determinados parâmetros que estão dentro de um arquivo, seja XMLT ou PDF, enfim. Mas ele consegue capturar aquela informação. Então, os números dos processos dos nossos usuários, eles conseguem ir lá na revista da propriedade industrial e identificar se houve alguma movimentação naquele processo. Por favor. E como tudo isso é possível? Com 100% de informação, a consulta dos dados abertos do INPI é imprescindível para a gente, é imprescindível para a resposta também ao usuário. 75% de automação, busca automática, resultado interpretado e todas as fases cumpridas dentro da Mavip sem precisar entrar no portal do INPI. Quando eu falo isso daí, para que vocês possam ter a dimensão, é você ter que entrar na página do INPI, entrar na página do INPI para retirar uma GRU, voltar para a página do INPI, entrar na página do peticionamento para poder concluir o processo. Na Mavip você consegue fazer isso de forma concatenada, sem ter a sensação que está entrando em várias páginas. Por favor. E 80% de independência. Eu acho que o bonito do meu projeto, e isso daí eu posso garantir para vocês e atestar, e vocês podem me auditar, é exatamente poder fazer com que qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico jurídico, ou seja leigo,
possa entrar no site e saber se a marca dela é possível ou não de ser registrada. Essa contraprestação pública é muito, muito bacana e nos deixa muito felizes, porque antigamente essa pesquisa ficava presa a alguns grupos para poder dar esse resultado, ou então algumas empresas cobrando para emitir esse resultado sobre a pesquisa de uma marca. E a nova cultura de transparência de dados abertos, em que é que vem colaborar com isso daí? Exatamente como eu já falei, na possibilidade de uma API. E o que é esse API? É uma ponte, é uma conversa permitida entre dois sistemas de computador. Esse API ele vai gerar novos negócios, porque eu estou falando aqui de dados do INPI, mas eu consigo enxergar, por exemplo, alguém utilizando os dados da Polícia Federal para poder otimizar o tempo na retirada de um passaporte, por exemplo. Como já foi citado aqui, a mobilidade urbana. Eu saber onde está o ônibus e em que local ele está, de forma que eu possa ter a precisão daquele dado. Com relação à própria CGU, e ao que o Pedro faz divinamente, o cruzamento desses dados para que eu possa ter uma resposta à sociedade sobre os gastos públicos. A integração público-privado, porque não existe essa empresa boazinha que não esteja pensando em também ganhar o seu dinheiro de forma justa e honesta, claro, mas dando essa contrapartida social e a possibilidade de gerar novas oportunidades de negócio. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Então, fazer algo diferente que traga essa resposta é um trabalho árduo que a gente tem dedicado noites e dias. Eu aproveito para agradecer aqui a cada um dos mentores espalhados pelo país, que nos dão essa força, que nos dão essa instrução, porque na condição de uma empresa e de startup, eu diria até que nós estamos precisando hoje não só mais de uma inovativa, mas de uma inovativa de dados abertos, para que possa fomentar a utilização desses dados e desses dados que são públicos. Esses dados são nossos de cidadão. Então, quando eu chego ao INPI e digo, INPI, eu preciso dos dados para dar uma resposta à sociedade, eu entendo que ele tem essa obrigação para dar. Quando eu vejo as startups no seu fomento, na sua base, fazendo um Startup Weekend, que é um final de semana corrido, pensando ideias para que o país possa melhorar com base nesses dados, é extremamente importante. E com isso, gente, eu encerro e agradeço.